Olá, boa tarde. Depois dos atentados em Paris, no mês passado, que deixaram 129 mortos, a comunidade islâmica diz que sentiu mudança no tratamento dado aos muçulmanos aqui no Brasil. Muitos estão sofrendo discriminação. Líderes religiosos de diversas partes do mundo condenaram os ataques. Eles afirmam que terrorismo não tem religião. E o primeiro passo para acabar com o preconceito é a informação. Há 3 meses, Débora começou um curso de língua árabe. Saber a língua te abre a porta para saber a cultura em todas as suas esferas. Então, seja costumes, seja culinária, seja dança e seja religião também. O professor do curso fugiu da Síria no ano passado e observa que os brasileiros se interessam por questões ligadas ao islamismo. Eles gostam de saber o que acontece lá na Síria, eles gostam de conhecer sobre a nossa cultura também. E os ataques a Paris aumentaram a curiosidade. A origem do Islã se deu no início do século VII com as revelações do profeta Maomé. Os textos sagrados islâmicos estão escritos no Corão. Os adeptos acreditam em um único Deus, chamado Alá, e aquele que segue a fé islâmica é chamado de muçulmano. Questões ligadas aos conflitos no Oriente Médio, aos grupos extremistas, como Al-Qaeda e Estado Islâmico. Para o líder da principal mesquita do país, o Sheikh Abdel Hamid Metwali, o grupo radical fez uma interpretação errada do livro sagrado. Esses grupos, Estado Islâmico, não Estado não Islâmico. Islã significa a paz, significa ajuda às pessoas. De acordo com o último censo do IBGE, há cerca de 35 mil fiéis no Brasil. No entanto, a Federação das Associações Muçulmanas diz que há 1 milhão de seguidores do islamismo no país. Esta mesquita no centro da capital paulista é a mais visitada do país. Por dia, cerca de 200 pessoas passam por aqui. Nos finais de semana, esse número triplica. A maioria dos visitantes é brasileiro. Eu estou gostando muito, principalmente para aprender mais sobre a religião, para a gente quebrar alguns preconceitos que a gente tem, que é outra visão de mundo, outra cultura. Para falar sobre religião e terrorismo, recebemos o Sheikh Houssam Ahmed El Bustani, membro fundador do Conselho Superior dos Teólogos e Assuntos Islâmicos do Brasil. E também Lídice Meyer Pinto Ribeiro, professora de Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E a partir de hoje, uma novidade. A nossa página no Facebook agora é facebook.com/jornalismo TV Cultura. E também estamos no Twitter, twitter.com/jornal_cultura. Participe mandando suas perguntas e comentários. E você também pode acompanhar o JC Debate ao vivo em nosso canal no YouTube, youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Os endereços aparecem na sua tela. Boa tarde, muito obrigada pela participação aqui hoje. Obrigado. Obrigado. Sheikh, de alguma forma, após os atentados que ocorreram em Paris, mudou alguma coisa no tratamento dado ao muçulmano? Como que o senhor tem percebido isso? Aqui no Brasil? Está falando no modo geral? Pode ser as duas coisas. Em primeiro lugar, nós queremos reafirmar a nossa posição sobre estes atentados que ocorrem em nome de algumas religiões, principalmente está acontecendo em nome da religião islâmica, que a religião islâmica não tem nada a ver com isto. Nós condenamos qualquer ato de terror contra qualquer pessoa, até contra animal. Mas o que aconteceu na França, infelizmente, mostramos a solidariedade para o governo francês, para o povo da França, para famílias das vítimas. Talvez teve um eco lá na Europa, negativo, infelizmente. Aqui no Brasil, até certo ponto, não é fenômeno, graças a Deus, porque as lideranças religiosas aqui no Brasil estão tomando a frente de minimizar o eco de lá chegando aqui. E graças a Deus nós conseguimos, com ajuda também, com alianças que nós fizemos com outras religiões, principalmente a religião católica, para não
ter onda de preconceito, de perseguição contra os muçulmanos no Brasil, principalmente contra as mulheres que usam véu, que ela que pode ser identificada como muçulmana. Existem casos isolados, não são casos cotidianos. E estes casos isolados nós podemos tratá-los, nós podemos chamar ou fazer um boletim de ocorrência na polícia se acaso acontece. Talvez uma brincadeira daqui, uma brincadeira dali pode acontecer de pessoas que levam como chama, na espírito esportivo que a gente fala. Mas eu sheikh aqui, eu uso esta vestimenta, às vezes ando na rua, graças a Deus, ninguém me machucou verbalmente, ninguém falou coisas contra mim, nem contra, às vezes, minha esposa, que usa véu também, que várias. Então, graças a Deus, não este eco não é um fenômeno que chegou até o Brasil, que podemos falar há alguma diferente coisa... de outras partes do mundo que nós estamos exatamente, assistindo, né? Exatamente. E quando isso acontece, mesmo que em outros lugares, professora Lídice, o que explica isso? Realmente falta de conhecimento, a gente observa claramente isso, né? Há uma tendência no momento a associarmos os movimentos terroristas a questões religiosas. Não necessariamente terrorismo está ligado à religião. É claro que muitas das questões terroristas podem começar a partir de má interpretação de textos religiosos, e não só do Alcorão, qualquer outro texto. Há um livro muito interessante que é da Karen Armstrong, que chama-se Em Nome de Deus, e ela fala justamente da questão do fundamentalismo no muçulmanos, entre os cristãos e entre os judeus, onde ela mostra que qualquer um dessas três grandes religiões dentro delas podem surgir também movimentos fundamentalistas que podem levar a atitudes terroristas. Então, a falta do conhecimento e a falta de uma análise mais acurada dos textos sagrados acaba levando a má interpretação, que pode não só levar ao movimento terrorista, como pode também levar a uma interpretação do terrorismo como sendo de fundamento religioso. E essa má interpretação, Sheikh, o que explica o fato de algumas pessoas matarem e justificarem esse ato em nome da religião, em nome de Deus, em nome de Alá? Ignorância total. Primeiro fato. Outro fator também é interesses pessoais, particulares. Sim. Terceiro fator pode ser também o interesse político. Muitas vezes mais político do que religioso. Do que religião. Grande maioria. Exatamente. Então, você vê os grupos, os movimentos que levantam bandeira da religião islâmica não são liderados por um teólogo, por um acadêmico, por um especialista. Porque a religião islâmica jamais ela prega este tipo de coisas. Eu sou teólogo, sou especialista, eu estudei nas grandes faculdades e universidades do mundo islâmico. Jamais nós aprendemos esse tipo de atitude. Então, se você observa, anota que estas pessoas, antes de levantar a bandeira da religião, vê o histórico delas. O histórico delas condena elas. Quer dizer, podemos entender, então, que elas interpretam, de certa forma, de acordo com os seus interesses. O senhor colocou até fatores políticos aí. Interpreta como quer e usa uma outra desculpa qualquer. Exato. É isso. Você acaba moldando o texto de acordo com os seus interesses pessoais, interesses esses de dominação. Principalmente a dominação política e econômica, é o que a gente acaba observando. Para esclarecer isso, né, tornar mais claro, nós gostamos muito de dar exemplos aqui, né, porque facilita o entendimento. Nós separamos aqui, temos alguns trechos, então, do Alcorão para entendermos, né, o significado real deles dentro de um contexto, né, já que vocês conhecem, estudam o assunto, e quando a gente lê ali fora do contexto apenas um trecho, como, por exemplo, esse trecho aí, Lídice, eu gostaria que você passasse para nós, se quiser. Você até escolheu esse trecho aí. Acredito que o Sheikh vai poder falar um pouco melhor até da Sura de Mohammed, mas o que a gente consegue observar no texto é que um texto como esse pode levar à consideração... Deixa eu ler um trechinho aqui que é melhor, né? Quando vos enfrentardes com os incrédulos em batalha, golpear-lhes os pescoços até que os tenhais dominado e tomai os sobreviventes como prisioneiros.
e se Deus quisesse, ele mesmo ter-se-ia livrado deles. Porém, para que vos provasseis mutuamente quanto àqueles que foram mortos pela causa de Deus, ele jamais desmerecerá as suas obras. Quando pegamos um texto como esse, por exemplo, isoladamente, talvez venha à mente ou venha à nossa lembrança quantas vezes vimos o Estado Islâmico decapitando pessoas. Então, isso pode ser algo que tenha levado a uma atitude como aquela? Pode até ter sido. Né? Não tivemos nenhuma entrevista com o John, por exemplo, para saber o que levou a tomar aquelas atitudes e como ele convenceu os participantes do movimento a continuarem com esse tipo de atitude. Mas esse trecho lido de forma isolada poderia ser entendido como uma forma de incitar a violência. Claramente. Agora, quando você lê a Sura como um todo e tem também o conhecimento da língua árabe e tem também o conhecimento teológico do assunto, a gente observa que isto foi um texto colocado dentro de um aspecto histórico, delimitado, e que não é algo para ser trazido para os dias de hoje. O que significa o real significado? Exatamente. Este versículo fala sobre um fato histórico. Esse versículo fala sobre algumas regras de guerra dentro de batalha. Porque indo para a batalha, você não vai abraçar teu inimigo. Ou você vence ou você perde. Então, nós não podemos tirar um texto de contexto histórico. Isso é um fator. Nem trazer para os dias atuais algo que é limitado a um período. Exatamente, não pode. Às vezes, a maioria das vezes, vou te falar, que estes fanáticos, né, tiram este tipo de texto para justificar o ato de terror que eles estão cometendo. Mas um estudioso de teologia, um especialista de teologia, já entende, já sabe que isso não tem nada a ver com dias atuais. Isso é um fato histórico, isso aconteceu, não pode ser trazido para o presente. Guerra tem campo dela, mas aqui não é campo de batalha. E claro, e a gente sabe que isso não acontece, né, só no islamismo, acontece em outras religiões. Quando a gente já coloca aí um exemplo, por exemplo, de algo tirado fora do contexto na Bíblia, por exemplo, já está lá, olha lá, na Bíblia, né? E disse-lhes, assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa e passai e tornai pelo arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão e cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. É assustador, né? Lendo assim é assustador. E quando a gente coloca dentro do contexto, a gente vê que esse texto vai exatamente após o momento em que o povo de Israel teria deixado de servir a Deus e começa a adorar um bezerro de ouro. E Moisés, ao retornar do seu momento com Deus, ele recebe as tábuas, inclusive, da lei, ele vai, então, autorizar o povo a pegar todos aqueles que tinham se desviado e matá-los. É um contexto estranho, é um contexto que a gente pode pensar assim, mas como isso naquela época? Porque era uma época diferenciada, era uma época onde realmente essa violência era justificada. Hoje seria completamente injustificada. Quer dizer, é preciso pensar o contexto histórico e também, né, ler o restante do texto, não apenas trecho. Então, nós mostramos aí exemplo do que acontece tanto, né, em várias religiões. Sim, a gente tem que lembrar que não só a Bíblia não se contradiz, como o Corão não se contradiz também. Né? Então, você não tem como você pensar, então, se esse texto é real, todos os outros textos também deveriam levar à violência, como é o caso do Alcorão também. E a gente sabe que não é assim. Quais são as consequências de um fanatismo religioso? Indo além até, não só um fanatismo religioso, um fanatismo político, um fanatismo pelo futebol? Eu digo fanatismo... Fanatismo, assim, pensado do lado negativo, a que pode levar? Eu falo fanatismo ideológico, exatamente. O fanatismo ideológico sempre leva para violência, sempre leva para desastre, sempre leva a causa, infelizmente, guerra, causa invasões. O fanatismo tem que ser combatido sem trégua, rapidamente e sempre, para não dominar. Hoje em dia, infelizmente, este fanatismo tem voz alto através do meio de comunicação. Esse fanatismo, 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente não ouvia falar sobre ele.
por meio de comunicação, hoje em dia, quase todo santo dia a gente fala sobre alguma coisa de fanatismo. Tipo de fanatismo. Exatamente. Por isto, nós queremos de quê? De fazer sempre alianças entre, na corrente de bem que eu chamo, sempre alianças das pessoas de bem para evitar este tipo de fanatismo chegar até minha casa, até tua casa, até tua escola, até minha escola. Porque o fanatismo, interpretar o texto sagrado nesta maneira é um tipo de terror, é um tipo de fanatismo que nós precisamos sempre estar presente para combatê-lo e evitá-lo. O Marcos Samuel da Costa, ele lembra aqui justamente também de trechos bíblicos que podem também ser interpretados para que tenha preconceito, por exemplo, contra homossexuais. Ele falou que também tem trecho assim que pode ser levado a essa interpretação, certo? Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e o JC Debate volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre religião e terrorismo. Recebemos o Sheikh Hossam Ahmed Al-Bustani, membro fundador do Conselho Superior dos Teólogos e Assuntos Islâmicos do Brasil, e Lídice Meyer Pinto Ribeiro, professora de Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Após os ataques terroristas em Paris, muçulmanos estão muito preocupados com o preconceito religioso. Eles querem acabar com a relação equivocada entre o islamismo e o terrorismo. Medo. Esse é o principal sentimento entre os muçulmanos que vivem no Paraná. O que acontece? Nós saímos na rua com os nossos filhos, com os nossos esposos, com as nossas famílias, e as pessoas xingam, as pessoas nos ofendem, as pessoas chegam a agredir fisicamente. Isso está acontecendo, sim, em Curitiba. As mulheres sofrem mais com esse tipo de preconceito porque se vestem com roupas típicas e são identificadas facilmente como muçulmanas. Eu estava na 7 de setembro, não sei quem é, não vi, estava dentro do biarticulado, sentido portão, eu estava na canaleta do Expresso, também no semáforo para atravessar a rua, ele parou no sinal, então quando ele parou no sinal, esses jovens, essas pessoas começaram a gritar, ô mulher bomba, vários nomes, né? E quando o ônibus saiu, eles foram passar, eles cuspiram. No Paraná, existem 13 mesquitas como esta e cerca de 100 mil muçulmanos. Em Foz do Iguaçu vive a maioria deles, 22 mil. Gamal Omar é diretor religioso da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná. Ele confirma que os ataques preconceituosos têm aumentado contra a população islâmica depois dos ataques terroristas. Nos programas religiosos aqui na mesquita, ele tenta esclarecer aos visitantes as diferenças entre o islamismo e o terrorismo. Para facilitar esse trabalho, um folheto foi elaborado. Os grupos extremistas e radicais, eles não pertencem ou não representam o mundo muçulmano, né? Os radicais são minoria no mundo muçulmano, né? Como existem em outras religiões também, existem radicais no cristianismo, no judaísmo, né? E esses grupos, graças a Deus, não representam as grandes religiões. Um exemplo, né, o depoimento que vem lá do Paraná, e como evitar, então, justamente a mulher, né, como o senhor colocou aí no primeiro bloco, que por conta do uso do véu, elas acabam sendo aí maiores vítimas, né? Como evitar que isso aconteça? Em primeiro lugar, para evitar, tem que sempre fazer trabalho dentro da região onde as mulheres muçulmanas vivem. Tem que fazer trabalho de explicação. Como que você pode explicar às pessoas que a religião islâmica não é assim nem aquilo? E também, se alguma mulher sofre este tipo de agressão, basta correr para um ponto, para uma delegacia, para registrar um boletim de ocorrência. Porque isso dá para a gente um argumento para ver quantos casos existem deste gênero. Mas eu falo, não é fenômeno, não é uma onda. Há alguns casos isolados. Estamos trabalhando para controlar, para cercar esses, esses casos isolados. Graças a Deus, o povo brasileiro é um povo carinhoso, generoso, jamais
da natureza do povo fazer este tipo de coisas. Algumas pessoas, existe sempre em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo, mas não é o nosso caso. Não é geral. Não é geral. Eu volto a falar, estamos bem até exato momento, estamos trabalhando com outras religiões para evitar qualquer tipo de agressão, violência contra a existência dos muçulmanos brasileiros. Sim. Somos muçulmanos brasileiros. Somos cidadãos muçulmanos brasileiros. Não somos minoria. A gente faz parte da comunidade brasileira, faz parte do povo brasileiro, faz parte da sociedade brasileira. Nós vimos também aí um interesse maior, né, dos brasileiros em conhecer a religião, o islamismo. É interessante que se faça leitura de livros sagrados, não assim, mesmo para quem não segue uma religião ou outra? Sim, sempre vai ser interessante. Todo texto sagrado, para começar, ele traz informações muito boas para a vida pessoal de cada pessoa, né, do indivíduo. Só isso já é algo muito importante. E segundo, eu acho importantíssimo para desenvolver justamente a tolerância. O conhecer o outro dentro da própria cultura do outro. E aí que é o interessante, se eu quero estudar o Corão, procure uma mesquita para estudar o Corão. Se eu quero estudar a Bíblia, procure uma igreja. Se eu quero estudar a Torá, vá a uma sinagoga. Se eu quero estudar um livro Veda, vá a um templo budista. Você vai procure onde você pode descobrir a verdadeira informação, ou juntamente, como o Cher comentou, com um teólogo de verdade, com alguém que pode passar a informação corretamente. Por quê? Porque são livros normalmente muito herméticos, são livros difíceis de compreensão. Mas é uma forma correta de fazer leitura desses livros? Sim, deve ser lido, mas ou leia com auxílio de algum profissional, ou leia com auxílio de algum comentário a respeito do livro. E um comentário também autorizado, claro, pelo grupo que segue aquele livro. Porque a leitura apenas do livro sagrado, seja o Corão, seja a Torá, seja a Bíblia, qualquer outro livro sagrado de qualquer outra religião, sempre traz uma grande dificuldade de compreensão, justamente porque são textos que têm uma linguagem muito antiga, mesmo as traduções, e textos que trazem uma linguagem que é muito conhecida dentro daquele grupamento religioso. Então, são textos herméticos nesse sentido. E quem não pertence a esse grupo talvez não tenha uma compreensão total do texto, se não houver um auxílio, seja de um profissional ou de um texto paralelo. O Francisco de Paula Neto, ele diz assim que ele gostaria de ver mais os líderes islâmicos, tanto condenando os ataques e justamente colocando aí o perigo dessa interpretação errada. Sheikh. Graças a Deus, aqui no Brasil, nós temos o Conselho Superior dos Teólogos, sempre atuou para explicar ao povo brasileiro, aos muçulmanos, às pessoas que procuram conhecer a religião islâmica, a verdadeira interpretação, a correta interpretação. Basta, como a doutora falou, basta para qualquer pessoa que quer conhecer ao Corão, quer conhecer o Islã, procurar uma mesquita dirigida por imam. O que é imam? Imam é um sheikh formado na teologia islâmica, autorizado pelo Conselho Superior dos Teólogos para dirigir aquela mesquita. Não é qualquer oratório pode achar uma pessoa que tem condição de explicar o que é a religião islâmica. Então, isso também ajuda a evitar mal interpretação sobre a nossa religião islâmica ou sobre o texto sagrado que está nos livros sagrados. Olha só, aí o Michel Barbosa aí já está inaugurando o nosso Twitter, que maravilha, ele coloca aí. Ignorância e miséria são os principais motivos do terrorismo e eles nem estudam muitas vezes o livro sagrado do Islã, professora. Como a gente até colocou aqui na nossa conversa, né, o terrorismo não tem apenas fundamentos islâmicos, por favor. Né? A grande questão do terrorismo justamente é impor pela força, impor pela violência alguma vontade de um grupo. Exatamente. E essa imposição normalmente acaba sendo em cima dos mais fracos, né? E aí a questão da miséria, da pobreza está muito envolvida com a questão do terrorismo ou da violência. E nem sempre, necessariamente, isso tem um fundamento religioso. A maioria das vezes, o fundamento é mais político. A religião, ela acaba ajudando na ênfase política, mas não necessariamente o principal fundamento seja religioso. A maioria das vezes não é. Agora,
Como que os livros religiosos, então, podem contribuir, por outro lado, aí, para uma cultura de paz? Sim. Opa! Isso é bom. A religião islâmica, a palavra em si, Islã, mostra. Islã significa paz. Paz materialmente e espiritualmente. O Alcorão Sagrado, cheio, não vou falar cheio, você abre o Alcorão Sagrado, o primeiro versículo que você encontra neste Alcorão Sagrado, em nome de Deus, o clemente, o misericordiador. Então, quem entenda esta frase, este versículo, jamais vai entender que este livro prega ou incentiva violência. Aliás, eu recordei agora a fala do Papa Francisco, ano passado. Ele diz o seguinte: o Alcorão Sagrado é um livro da paz. Professora, recadinho final. Certo. A mesma coisa a gente pode ver também da Bíblia. A Bíblia, ela também tem, na sua grande maioria de textos, são textos que pregam a paz, que pregam a tolerância, que pregam realmente a receptividade aos outros, né? Não fazer acepção de pessoas, não fazer diferenciação entre pessoas. Então, pegar apenas um texto, e principalmente texto do Antigo Testamento, onde você tem aqui a chamada Antiga Aliança, realmente traz uma interpretação completamente errônea. Precisamos nos preocupar mais com a nova aliança que está registrada principalmente no Novo Testamento, onde você tem a nova visão de toda essa questão de que não há necessidade apenas de um único povo escolhido, mas sim de que todos podem ser recebidos pelos braços de Cristo, pelos braços de Deus. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje, esses esclarecimentos tão importantes. E até a próxima oportunidade. Se Deus quiser. Muito obrigada. Muito obrigado. E o JC Debate fica por aqui. Espero você amanhã, 12h30. Uma ótima tarde e até lá.